válido e muito útil, né, nas questões, nas análises, né? Na verdade, uma substância sólida não fixa é rara, né? Geralmente, substâncias sólidas são fixas. Existe alguma coisa sólida que não é fixa? Existe. O iodo, por exemplo, o naftaleno, os derivados de benzeno. O que eu estou dizendo? O iodo, ele é uma substância que, em condições ambientes, ele é sólido, só que ele é volátil, ele sublima com facilidade. Então, ele é um sólido frouxo. Mas as bases, em geral, são sólidos fixos. Então, a substância frouxa, significa que ela tem a capacidade de trocar de estado da matéria com facilidade. Que não é o caso da maioria esmagadora das bases. Por que maioria esmagadora das bases? Porque existe o NH4OH. E observa que o NH4OH ele é uma exceção, tá? Ele é uma exceção por quê? Porque essa base aqui, quando ela entra em água, então NH4OH, na presença de água, ó, ela vai liberar o NH4+, aquoso, que é o amônio, e o OH-, que é a hidroxila. Tá aqui. Esse íon aqui, amônio, ele é o único cátion que você vai encontrar. Ó. Então, esse aqui é um cátion. Ele é polielementar, né? Ele é mais de um elemento. E ele é o único cátion que não é um metal. Porque quando a gente volta aqui no sódio, o sódio é metal, o cálcio é metal, o alumínio é metal. Quando você vê no NH4OH, o NH4+ não é um cátion. Desculpa, ele não é um metal, ele é um cátion não metálico. Mas essa estrutura tem um caráter iônico elevado, tá? Ele tem um caráter iônico elevado. Não significa que ele é iônico, mas significa que ele tem a ascendência a ter um caráter iônico, tá? Para todos os efeitos, para a gente que vai fazer o Enem, uma coisa mais básica, que você tem que lembrar que o NH4OH é a única base que não é feita de metal. Então ela vai ter uma característica, né, de covalente. Ela tendo a característica de covalente, o que significa? Ela só ocorre em solução aquosa, então ela tem que ter água, tá vendo aqui, ó? Ela tem que ter água, senão ela não existe, e ela é volátil. O que significa volátil? Ao contrário de fixo. Então veja, as bases aqui são fixas, não voláteis, e aqui o NH4OH é volátil. Essa substância que está aqui, gente, ó, ela se chama amônia, tá? Amônia. E esse cara aqui é o cátion amônio. Então veja a diferença, tá? Isso aqui é o gás, ó, amônia. E esse aqui é o cátion amônio. Amônia é uma coisa, amônio é outra. Seguindo, nome de bases. Os nomes das bases é muito fácil. É hidróxido, o nome do metal. Hidróxido, nome do metal. Nada demais. Hidróxido, nome do metal. Sem problema nenhum. Então, hidróxido de sódio, hidróxido e Na é sódio. Ferro, hidróxido de ferro. Prata, hidróxido de prata. Cobre, hidróxido de cobre. Aqui, hidróxido de amônio. Aqui, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. É o hidróxido mais o nome do metal. Só tem um problema. Metais que têm mais de um NOx, você tem que identificar o NOx dele. Então, veja só. Esse 2 aqui, ó, ele é o NOx do ferro. Esse 3 é o NOx do ferro. O NOx desse cara aqui, ó. O NOx desse cara aqui. Viu aí, gente? Então, o NOx do metal, se for o caso, vai ter que aparecer na nomenclatura. Aí, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que o NOx fixo, ó, o NOx fixo, de novo, né? 1A e prata, mais 1. 2A, cádmio, mais 2. Olha, ó. Alumínio e bismuto, mais 3. Quem não está aqui vai ter que escrever o nome do NOx, tá? Então, veja, hidróxido de prata. Por que não tem o NOx da prata aqui? Porque prata é fixo. Ó, 1 mais. Hidróxido de cobre. Por que tem cobre 1? Porque o cobre não está nessa lista. Então,
hidroxicobre 1. Tem um detalhe. Opa, desculpa. Tem um detalhe. O menor NOx. Opa, desculpa, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. O menor NOx é oso. O maior NOx é ICO. Então, olha lá. Esse aqui não é 2 e 3. Esse aqui, ó, ele é ferroso. E esse de baixo, ó, ele é férrico. Esse aqui, ó, é o cuproso. Por quê? Porque existe o CuOH2. E o CuOH2 é o óxido cúprico. Professor, vou ter que decorar isso? Aí, gente, tem um detalhe. O NOx fixo é bom saber. Mas existe uma tabela de cátions, ó. Eu já mostrei ela para vocês. Olha ela aí, ó. Existe uma tabela de cátions. Eu não acho necessário decorar isso não, tá bom? Eu não acho necessário decorar. Primeiro que é um monte de coisa, não vai dar tempo. E a aplicação disso não é muito importante. O que eu sugiro sempre? Eu sugiro sempre que vocês deem uma olhada nos elementos, né? Na tabela periódica, nos elementos mais importantes, né? Observe que nas aulas que a gente dá, nos exemplos que a gente escreve, né? E nas questões que aparecem, são sempre as mesmas substâncias, né? Os mesmos elementos. Então, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, flúor, cloro, enxofre, sódio, cálcio, magnésio, potássio, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Esses caras aí é bom a gente conhecer o NOx deles. Tudo bem? Do pessoal variável, desse pessoal que varia o NOx, eu me concentraria no ferro, ó, ferro, no cobre. Esses aqui, famosos com força. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu me lembraria do níquel, eu me lembraria do mercúrio e eu me lembraria do manganês. Mas esses aqui, ó, é direto, ferro e cobre, tá bom? Até pela aplicação industrial, tudo bem? Tem níquel, tem o cobalto aqui que eu não coloquei. O cobalto é um cara famoso, mas na bioquímica, né? Mas geralmente a questão não é sobre inox, não. Mas aí o ferro e o cobre é bom saber. É bom você saber que existe o ferro 2 e existe o ferro 3. É bom você saber que existe o cobre 1 e existe o cobre. Opa, desculpa. Meu Deus. Existe o cobre 2. Aí, ó. Tranquilo? Então, seguindo. Classificação das bases. Quanto ao número de hidroxilas, né? Existe monobase, existe dibase, tribase, tetrabase. O que significa isso? Significa a quantidade de OHs que tem na fórmula. Não significa que a base vai ser mais forte ou mais fraca, igual nos ácidos, né? Quando eu falei que vocês força de ácido, eu não falei que quanto mais hidrogênio, mais forte é o ácido. Não foi isso, né? A força do ácido está na capacidade de liberar o hidrogênio. A força da base está no caráter iônico dela. Quanto mais iônica a base for, mais forte ela é. Por isso que as bases da família 1A são as mais fortes. Porque são as bases que têm a maior diferença de eletronegatividade, né? Porque metal muito eletropositivo, ligado à hidroxila, vai formar uma base muito iônica. Quanto mais iônica ela for, mais forte ela é. Tá bom? Aí a gente chega já na questão das forças, né? Então, família 1A, forte, família 2A, moderada, todas as outras são fracas. O que isso quer dizer? Olha sobre a solubilidade. Família 1A, tá vendo aqui? São solúveis. Ó. Família 2A é parcialmente solúvel, tá vendo aqui, ó? Parcialmente solúvel. Todas as outras são insolúveis. Então, veja bem, forte é 1A.
E a família 2A entra no semi-forte ou no parcialmente forte, que a gente chama de moderado. E as fracas são as outras. Por que eu coloquei família 2A nas fortes? Porque a maioria da família 2A é forte. Ah, professor, existe família 2A fraco? Não, existe família 2A que não é tão forte quanto as outras. Por exemplo, magnésio e cálcio, elas são bases que elas são consideradas moderadas, elas não são fortes. Mas isso é uma exceção. Então eu não me preocuparia com isso agora. Ah, professor, o que é para aprender então? Você vai aprender o seguinte: família 1A é forte e solúvel. Beleza? Todas as outras são fracas e insolúveis. Mas aí você vai guardar dentro do seu cérebro a lembrança de que existem bases que são parcialmente solúveis, mas que têm uma força relativa considerável, que é o pessoal da família 2A. Tá bom? Para quem não gosta muito de decoreba, você pode gravar o seguinte: família 1A, forte e solúvel. Família 2A, moderada e parcialmente solúvel. Todas as outras insolúveis e fracas. Aí, como sempre, tudo na vida tem uma exceção. Qual é a exceção? O NH4OH, ele é uma base fraca, mas ele é solúvel. Ó, ele é fraco, mas ele é insolúvel. Ele é a única exceção. Essa base, ela é fraca, mas é insolúvel. Por que eu estou falando isso? Porque toda base fraca é insolúvel. Todas elas. Só essa aqui, com exceção dela, né? Não vai ter essa regra. Ela vai ser uma base fraca, mas ela vai ser uma base solúvel. Tudo bem? Então tá aí. Características das bases. É a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça sobre pensar em base, né? Porque isso aí que cai no vestibular, tá, gente? Característica é o que cai. Essas determinações, classificações, fórmulas, equacionamentos, essa matéria é mais secundária, né? Quando a gente pensa aqui nas características gerais, aí sim. Então apresenta sabor cáustico, que é adstringente. O que é o sabor adstringente? É aquele de banana verde, caju, jamelão, aquele que prende a boca. Eles liberam o OH em solução aquosa, deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. Então, olha bem, isso aqui a gente tem que lembrar, porque base deixa a fenolftaleína vermelha, vermelha ou rosa, tá bom? Ó, ou rosa. O ácido deixa incolor. Eu vou falar, é nosso próximo assunto, hoje ainda. Isso aqui eu vou falar, que são os indicadores. Outra característica de bases é neutralizar ácidos, né? Formando sal e água. Essa parte aqui da matéria é onde a gente está ansiando chegar, que é nas reações de neutralização. Também é um assunto muito importante. Então veja só o que eu estou dizendo agora. A base neutraliza ácido e ácido neutraliza base. O que significa isso? Significa que bases são antiácidos e ácidos são antibases. Já falei isso, estou repetindo, beleza? Bases conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou no estado líquido. Por que isso está escrito aqui, gente? Porque você tem que lembrar que isso aqui é coisa de iônicos. Tá vendo? E as bases são corrosivas e fortes. Isso aqui é interessante, essa última frase aí, porque tem gente que pensa que só ácido que é corrosivo, né? Não é. Base também é. Se você pegar essas bases de desentupir cano, né, soda cáustica, por exemplo, que o pessoal usa muito para desentupir cano, nesses produtos de desentupimento de cano, se você deixar a matéria orgânica ali, vai corroer. Se você deixar um prego, vai corroer, porque eles têm essa capacidade também de serem corrosivos. Beleza? Característica de base. Aí as bases importantes, né, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Ele é um material sólido, granulado. Ele é extremamente higroscópico, tá? Extremamente higroscópico. Essa substância aqui, ela é higroscópica. O que significa isso aqui? Ela absorve a umidade do ambiente. Tá bom? Por isso que ela é usada para desidratação de gorduras, tá bom? Por isso que ela é usada para desidratação de gorduras. Na verdade, quando você lê aqui, ó,
desidratação de gorduras, é que a gente está falando das reações orgânicas, tá bom? Daquelas reações orgânicas que a gente ensinou lá. Elas funcionam muito bem nisso aí também. Elas retiram OH e H das estruturas, né, formando água, né? O NaOH tem essa capacidade. Aí serve para a produção de sabão, né? Que é aquela reação de saponificação. Você pega um éster e reage com NaOH. Na verdade, você vai pegar um triéster, né? Que são os gliceróis, os triglicerídeos, desculpa. Reage com NaOH, vai produzir os ácidos, os sais orgânicos e o propantriol, reação de produção de sabão. Essa reação de produção de sabão, a gente deu aula dela lá nas reações orgânicas, e eu gostaria de sugerir que isso aí ficasse sempre gravado na sua mente, você registrar que tem sempre que dar uma olhadinha nisso, tá? Essa reação ela é feita na presença de NaOH ou de KOH. Geralmente é NaOH, beleza? Você pega um triglicerídeo, que é uma substância que tem 3 ácidos graxos ramificados, né? Assim, né? Tem 3 ácidos graxos, assim, ó. O ácido graxo tá ligado aqui, ácido graxo tá ligado aqui, ácido graxo tá ligado aqui, ó, numa estrutura aqui, ó. Aí você reage com NaOH, aí você vai produzir, ó, o sal orgânico, que é o sabão. Isso aqui é o sabão, tá vendo? E vai produzir o propantriol, que é esse negócio aqui, ó. Beleza? Então, essa reação é de saponificação faz na presença de NaOH. Muito bem. A segunda base é o hidróxido de cálcio, que é o cal apagada, né? Ou cal extinta. Observe que existe o cal virgem, que é o óxido de cálcio. E existe o cal apagado, que é o cal hidratado, que é o CaOH2. Observe, gente, que essa estrutura aqui, ó, ela nada mais é do que esse negócio aqui com água. Tá vendo? Quando você pega aqui o óxido de cálcio, que é isso aqui, ó, CaO, e junta em HOH, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Você vai ter o CaOH2, tá vendo aqui, ó? Que é esse cara. Se você aquecer o hidróxido de cálcio, você vai produzir o óxido de cálcio e água. Por quê? O hidróxido de cálcio é a hidratação do hidróxido de cálcio é a hidratação do óxido de cálcio. Tá vendo? Então, esse cal aqui, CaO, ele faz mal. Se bater no olho, por exemplo, pode até cegar. E esse aqui já não tem essa característica toda. Ele é muito utilizado como tinta, né? Ele é utilizado também na agricultura para neutralização de solo, correção de pH, plantação de café, plantação de abóbora, pimenta do reino, mamão. Eles usam muito essa substância aí. Ela é barata, né? Fácil de manusear e tem uma disponibilidade bioquímica boa para uso na terra, né? Então, não vai intoxicar o solo, não vai gerar problemas dentro da agronomia da plantação, né? Aí o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, né? Um remédio famoso, né? Antigamente, ele tem uma curiosidade isso aí, né? Antigamente ele era utilizado para tirar mau cheiro de axila, né? Então, isso era um uso muito, muito interessante, porque vinha do conhecimento dos índios, né? Isso aí veio dos índios. Eles misturavam essa substância que é um pó, que tirava da terra, né? Misturava com limão e passava nas axilas. Então, tem essa capacidade. Além dele ser um laxante e antiácido também para controle de refluxo gastroesofágico, que é aquelas azias, né, que conhecemos bem. Aí tem o hidróxido de alumínio, que também é um antiácido, mais famoso do que o hidróxido de magnésio. Ele é um antiácido que é laxante, né? Então, tomar esse aqui talvez não seja muito bom, porque você vai resolver um problema e gerar outro, né? Aí você tem aqui o hidróxido de alumínio, que é o princípio ativo de 2 remédios antiácidos muito famosos na história da humanidade, que é o Geomax e o Bilanta Plus. Muito velho. Esses remédios são muito velhos, né? Então eles servem para fazer isso.
O hidroxialumínio ele também é utilizado em pomadas para tratamento de queimadura, tá? Ele também é utilizado em tinta, para produção de primer, de pintura, verniz, essas coisas assim. Mas a característica antiácida estomacal dele é a coisa mais famosa. Muito bem, gente. E para a gente encerrar o assunto de hoje, eu queria que você prestasse atenção nessa parte aqui, que é dos indicadores ácido-base. O que é um indicador ácido-base? Um indicador ácido-base é uma substância que troca de cor dada a condição do pH. Então, veja bem, indicador ácido-base, ele não troca de cor em qualquer circunstância. Ele troca de cor numa circunstância específica. Aí você me pergunta assim, professor, qual é o exemplo de indicador ácido-base que eu já vi? Indicador ácido-base que você já viu, vou citar alguns para você. Você já viu o teste do bafômetro da polícia, né? Quando para quando para ali o motorista e vai fazer, vai submeter a um sopro e o que vai acontecer ali? Quando o motorista ele sopra Ah, não, vou mostrar isso. Essa reação é muito legal. Deixa eu só colar ela aqui para vocês verem. Quando o motorista sopra, ele expele o ar que porventura, pode ter ali álcool ou não, né? Aí vou colocar aqui. Peguei na internet aqui agora, tá, gente? Então, vocês me perdoem, porque é só pra gente ver o que eu tô falando. Olha só. Essa é a reação. Então, muito bem. Na máquina, no aparelho, você tem o dicromato de potássio. No aparelho, você tem o ácido fúrico, que é o que solubiliza o dicromato de potássio. Então, isso aqui, tá lá dentro do aparelho. Então, tá no bafômetro. Aqui, ó. Tá vendo? Aí o cara sopra. Quando ele sopra, isso aqui, tá no sopro do motorista. Se essa substância estiver no sopro do motorista, ela vai bater nesse conjunto de reagentes e vai desencadear uma reação química de oxirredução. O que vai acontecer na reação? O dicromato vai sofrer uma reação, vai produzir o sulfato de cromo 3, vai produzir o aldeído, tá vendo aqui, ó? O aldeído, que é esse cara aqui, ó, até caiu numa prova aí que teve sexta-feira, ó, o etanol, tá vendo, ó? O etanol tá aqui, ó, o etanol tá aqui. Ele vai ser oxidado a etanol, tá vendo aqui? E o que vai acontecer? Quando isso acontecer, o Cr2O7, 2-, esse cromo que está aqui, ele tem um NOx 6+. Quando a reação começar, ele vai virar 3+. Qual é o detalhe aqui? Aonde existe a indicação ácido-base? Aonde que existe? Esse cara aqui é laranja, esse cara aqui é verde. Então, quando a reação acontecer, trocou de cor. E é meio óbvio, né? Se não trocar de cor, é porque a reação não aconteceu. A reação não acontecendo, não tem álcool no sopro do motorista. Então, veja só. Segundo exemplo, o teste de gravidez. O teste de gravidez. Então, quando a mulher faz coloca a urina sobre o aparelho, aquele depósito de substâncias vai fazer com que as reações aconteçam, modificando a estrutura eletrônica da substância.
Havendo essa modificação, é observada a troca de cor. Então, os indicadores ácido-base, eles são substâncias que eles trocam de cor em função da condição química. No caso dos indicadores ácido-base, por que eu estou falando assim? Porque não existe indicador só ácido-base, gente. Existe indicador ácido-base, que são os mais famosos. Mas existe indicador de potenciometria, que é esse aqui que eu falei. Ó, existe um indicador que ele não está baseado no hidrogênio e no OH. Esse indicador que eu coloquei aqui, ó, quando ele tem pH, ele está baseado no H+ e no OH-. Esse que eu coloquei aqui, ele está baseado no NOx. Tá vendo a diferença? Então, existem indicadores de várias naturezas. Ninguém vai perguntar isso para você no vestibular. Mas o que você tem que saber antes da gente continuar? O indicador é uma substância que ele tem uma cor e quando a estrutura química dele muda, ele vai ter outra cor. Aí você vai me perguntar assim, professor, qualquer coisa pode ser indicador? Não. Olha ele no exemplo do bafômetro. O álcool é incolor, o aldeído também é incolor. Então, se o álcool é incolor e o aldeído é incolor, eles não servem como indicação. Porque, como o nome mesmo diz, eles têm que indicar, eles têm que mostrar, têm que apresentar. Então, a substância tem que trocar de cor. No indicador ácido-base, ele tem que trocar de cor em função da mudança do pH. Muito bem, gente. Aqui na tela tem uma tabela com os indicadores mais famosos do vestibular. Aí tem o violeta de metila, aí tem o alaranjado de metila, aí tem o azul de bromotimol, a fenolftalina e o amarelo de alizarina R. Existe a alizarina, existem vários tipos, tá bom? Os metilados também tem vários tipos. Aqui só tem alguns. O que você tem que saber dessa tabela? Ninguém vai te perguntar nome de indicador, ninguém vai te perguntar isso aqui, ninguém vai te perguntar faixa de viragem. O que é a faixa de viragem? Ó, a faixa de viragem é o pH ou o intervalo de pH que a substância vai trocar de cor. Então, veja bem, o violeta de metila em pH muito ácido, ele é 0. Quando passa de 1,6, ele fica azul púrpura. Então, ele sai do amarelo para o azul. Olha lá. Que é um azul muito próximo do roxo, né? Esse azul aqui. Então, a faixa de viragem dele é em situações extremamente ácidas, porque pH 0, gente, é muito forte a substância ácida. Diferente do amarelo de alizarina. Olha só, a viragem é de 10 a 12. Ah, professor, mas você está falando de quê? Eu estou falando daquele negócio, não sei se você lembra, na sua vida, que o pH ele varia de 0 até 14. E ele para aqui no 7. Então, de 0 a 7 é ácido. Está aqui. E de 7 a 14 é básico. Então, veja. Existem indicadores ácidos e indicadores básicos. Os indicadores estão aí. Então, veja. Vou colocar A de ácido, B de base. Esse aqui, ó, é ácido. Esse é ácido. Esse aqui está na faixa do neutro. Tá vendo? Está na faixa do neutro. Ele não é ácido nem básico. Está entre o 6 e o 8. Tá vendo aqui? Esse é básico e esse é básico. Ó. Ah, o que significa isso? Se você fizer uma reação em meio muito ácido, o amarelo de alizarina e a fenolftalina não vão identificar nada. Se você fizer uma reação muito básica, o violeta de metila e o alaranjado de metila também não vão ver nada. Porque, veja bem, se a reação acontece em meio ácido, você vai usar um indicador ácido. Se a reação acontece em meio básico, você vai adicionar um indicador básico. Isso quer dizer, por exemplo, que lá na urina, na hora que vai fazer a escolha da substância que faz a indicação para saber se há ou não gravidez, uma perspectiva, obviamente, tem que se pensar que pH que a reação vai acontecer. E para que encerremos aqui esse assunto, eu vou mostrar para vocês a estrutura de alguns indicadores. Olha aí, ó, não sei se está dando para ver, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí eu vou aumentar aqui
não respeitando as bordas da tela, tá, gente? Me desculpa aí, só para a gente conseguir ver. Olha aí, ó. Note uma coisa. Olha aí, ó. Observe nas moléculas dos indicadores uma situação. Todos eles têm hidrogênio ionizável. Todos eles. Olha só, quando você olha para essa estrutura, ele tem H3, Ind+. Esse H3 são os hidrogênios, ó, fenol, fenol e ácido carboxílico. Tá vendo aqui? Essa substância, ó, fenol, fenol. Essa substância aqui, esse aqui é o carboxilato desse negócio aqui, tá? Não sei se está dando para ver, né? Esse cara aqui, ele passa para esse aqui, né? E esse aqui é esse aqui. Tudo bem? Esse aqui, ó, é esse aqui. Tá. Não precisa te preocupar com estrutura, não, porque ninguém vai te perguntar isso aí, não. O que eu quero que você veja. A primeira coisa, que eles têm que ter hidrogênio ionizável. Senão não é indicado ácido base. Tem que ter hidrogênio ionizável. Senão não é indicado ácido base. Segunda coisa, eles têm anel aromático, ó. Ó. Aí, dentro dessa questão do anel aromático, nasce um ensinamento sobre hiperconjugação, que a gente chama de híbridos de ressonância. E isso faz com que a cor mude. Então, veja bem, quando eu mostrei o bafômetro aqui, quem mudou a cor foi os elétrons que entraram dentro do cromo. E a gente sabe que luz é energia eletromagnética. Então, entrando elétron, você vai mexer no eletromagnetismo tranquilamente, explicar a mudança de cor é até mais simples, né? Quando você pensa em molécula, como que pode... Quando você pensa em molécula, como que pode haver a mudança de cor? Essa mudança de cor, ela acontece por causa das novas estruturas. Olha, gente, o que vai acontecer aqui? Eu vou marcar. Vamos ver se você vai conseguir ver. Aqui no anel, ó, aqui no anel tá assim, ó. Olha como é que o anel tá aqui agora, ó. Teve a mudança da ressonância. Ó, aqui você tem o éster. Aqui, ó, você tem o grupo ressonante do éster. Tá vendo? Então, essa mudança daqui para cá e essa mudança daqui para cá que faz com que a cor mude tanto. Tá vendo? Olha só, esse negócio é laranja, está emitido no espectro visível. Ele passa para o incolor, não vai ter cor. Olha que... Desculpa, gente. Essa coisa aqui é laranja, está no espectro visível. Falei trocado, né? Ele vai passar para o rosa, que está outro espectro. Porque o vermelho e o violeta, o vermelho e o violeta, eles são opostos no espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético, gente, é aquele negócio do arco-íris, tá? Não sei se vocês lembram. Que são as cores do arco-íris, né? Então, vermelho e violeta são opostos. Por que isso aconteceu? Por causa do fluxo de elétrons e a estrutura da molécula que foi alterada. Beleza? Então, gente, indicador ácido-base, o assunto era esse. Nosso próximo assunto, sais, e a gente começa a matéria de química ambiental. E, se Deus quiser, estaremos juntos aí na sala na semana que vem. Tá bom? Peço desculpa pelo inconveniente. Nos vemos na próxima terça-feira. Um bom resto de tarde. Um abraço a todos.